os povos, entre as nações. Jesus Cristo ressuscitado, aquele que está vivo e vive para todo sempre. Nós te louvamos, Pai, nesta noite. Nós clamamos a Ti, nós invocamos o Teu nome. Nós repreendemos toda a força do mal, toda doença, toda enfermidade, toda opressão, e todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha receber o nosso louvor, Senhor. Venha receber a nossa adoração. Toda a honra, toda a glória, todos os aplausos é para Ti. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Venha se manifestar a Tua glória neste lugar. Nós clamamos a Ti, Senhor, aqueles também que estão nos assistindo, que o Senhor venha visitá-los nesse momento, que o Senhor venha derramar a Tua glória e a Tua unção. Nós estamos aqui somente para Te louvar, Senhor. Nós estamos aqui para Te ver, para sentir a Tua glória, para ouvir a Tua voz, Jesus. Então fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Até o passo já estão todos, amém? Estou de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse 3:20, amém? Aleluia. Apocalipse 3:20, todo mundo junto, amém? 1, 2, 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei, e ele comigo. Mais uma vez. E eis que eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Senhor, pode bater na nossa porta, no nosso coração, Senhor. Bata hoje, Senhor, a porta desse coração, desse irmão que está aqui. Eu tenho certeza que ele vai abrir a porta. Vamos louvar o Senhor, amém? Esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
carpinteiro bateu na porta. E esse eu sou, o carpinteiro bateu na porta. E esse eu sou, do lado de dentro eu amo a porta. Do lado de dentro eu amo a porta. E esse eu sou, do lado de dentro eu amo a porta. Do lado de dentro eu amo a porta. Como eu amo seu nome, Jesus, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. E como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual eu sou, de quando Deus desce na terra. Qual eu sou, qual eu sou. Qual eu sou, de quando Deus desce na terra. Qual eu sou. E esse eu sou, o carpinteiro bateu na porta. E esse eu sou, o carpinteiro bateu na porta. E esse eu sou, do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse eu sou, do lado de dentro eu abro a porta. E esse eu sou, o carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Ele está arrumando a tua casa. E esse eu sou, o carpinteiro arrumando a casa. Como eu amo seu nome, Jesus, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Louvado para sempre é o nome do Senhor Jesus. Ele está, chegou. Quem está feliz? Diga amém? Amém. Diga assim: eu te agradeço, Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor, o que me faz.
João capítulo 42, 2, assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, Senhor. Nenhum dos planos do Senhor vai se frustrar na sua vida. Em nome de Jesus, Deus está contigo, amém? Você que sabe que cante com todo o seu coração.
Não te afundarás, se passares pelo fogo, não te queimarás, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque o Senhor é contigo, Deus está com você, você não está sozinho, Jesus está no seu barco, o seu barco não vai afundar em nome de Jesus. Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Aplaudam o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória ao nome do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém, irmãos? Pode se sentar, dá uma glória a Deus, dá uma aleluia. Quem está feliz com Jesus aí? Amém, glória a Deus. Saudade dos irmãos, hein? Poxa vida, hein? Parece que faz tanto tempo, né? Fala pro seu irmãozinho, irmão, tá com saudade de você. Fala pra ele, que bom te ver aqui. Fala pra ele aí. É bom te ver animadão no Senhor. Nós tivemos umas agendas meio fora do normal, né? E ficamos longe dos irmãos aí. Que saudade, é bom estar em casa. Dá uma glória a Deus, dá uma aleluia. E aí, nós vamos orar então pela oferta, amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nesta noite. E nós compreendemos que nesse momento é um momento muito maravilhoso, Pai. É um momento tão maravilhoso, Pai, esse momento da oferta. É um momento, Pai, que nós nos lembramos, a palavra do Senhor diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E nós nos lembramos no momento da oferta de todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossa vida através da nossa vida financeira. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor é bom. A palavra do Senhor diz que a maior característica do Senhor é que Deus, o Senhor é bom. E nessa noite nós queremos, Pai, declarar isso não só com as nossas palavras, nós queremos declarar isso também com as nossas ofertas. Quero convidar você a segurar a sua oferta. Quero convidar a igreja, acabou de sentar, mas quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Fique de pé aí. Quem trouxe a sua oferta vai ofertar um coração alegre, amém, irmão? Sua oferta, segure na sua mão essa semente. Pai, nós nos lembramos hoje então que o Senhor tem sido muito bom conosco. Não tem faltado nada à nossa casa. E você pode começar a glorificar Deus. Esse é um momento de gratidão, amém, irmão? Você começa nesse momento com a sua boca. Não vamos oferecer só
as nossas sementes ao Senhor, mas vamos oferecer um louvor a Ele, falando agora. Pai, nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossa vida através das finanças. Pai, nós te agradecemos por estarmos de pé, por podermos vir à igreja caminhando. Te agradecemos pelos nossos filhos, te agradecemos, Pai, porque toda a nossa família permanece junto. Te agradecemos, Pai, pela porta que o Senhor abriu. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alimentado. A bondade do Senhor, esse é o momento de agradecer, amém, irmão? A palavra do Senhor diz que não existe culto sem o momento do sacrifício, da oferta. Nós estamos ofertando ao Senhor agora, com gratidão, as nossas sementes. Pai, te louvamos por este ano, que para muitos foi um ano terrível, mas o Senhor tem sustentado a nossa vida. Nós queremos também, Pai, declarar sobre a vida de todos que estão aqui nessa noite, todos os que estão aqui e precisam que o Senhor abra uma porta para eles. Nós, Pai, temos o poder de abençoar. Nós temos recebido uma bênção em nossa vida. Nós temos sido sustentados e temos reconhecido, Pai, o favor do Senhor sobre nós. Então nós oramos agora para todos que nessa noite precisam de um emprego. Nós abençoamos agora a vida de todos os que vieram nesse culto. Os irmãos estão assistindo em casa e liberamos uma bênção aqui. E essa semana vai ser uma semana de portas abertas. Você pode declarar comigo, meu irmão? Declara assim: essa semana vai ser uma semana de portas abertas. Todos os que estão esperando uma oportunidade, nós liberamos uma bênção agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, então aceita agora com alegria a oferta do teu povo. Venha do seu lugar, amém, irmão? Levante o seu lugar com alegria. A palavra do Senhor diz que tem que ser com alegria, amém? Cada passo que você vier dando, você vai dando glória a Deus, dando uma aleluia, agradecendo, e é um momento de adoração também. Pode adorando aí mais um pouquinho, amém? Seus olhos, estenda a mão para cá, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida dos nossos irmãos. Nós estamos em um projeto muito ousado, Pai, nessa cidade, de amplificar a casa do Senhor em muitas vezes a nossa capacidade, porque nós sabemos que o Senhor está amplificando a nossa família. Pai, eu te louvo porque hoje de manhã já estivemos aqui com parte da nossa família, hoje estamos agora à noite também. E que o Senhor abençoe poderosamente os projetos de cada irmão, os projetos de cada irmã. Nós temos abençoado a igreja do Senhor, a casa do Senhor, nesse projeto. Estamos construindo uma casa excelente, uma casa linda, maravilhosa para o Senhor. E nós sabemos, Pai, que o Senhor também abençoa nossos projetos. Prospere então os planos e projetos dos meus irmãos. Abra sua mão assim. Eu abençoo agora a sua mão. Eu abençoo a sua vida. Abra suas mãos. Eu abençoo agora as suas mãos. Que os seus projetos possam ser projetos abençoados a partir de agora, e que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta sofrimentos, venha sobre a sua vida e sobre as suas finanças, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, aplauda aí, aleluia. Pode se assentar então, pode se assentar. Hoje à noite, amém, irmão, nós íamos ter um batismo, né? Hoje já temos um batismo, ainda não é o nosso batismo oficial, né? Mas o nosso irmãozinho Robertinho, ele fez uma cirurgia, amém, irmão, né? E ele removeu um dos dedos do pé dele, né? Teve que tirar o dedo. Mas ele falou: pastor, eu quero urgente ser batizado, né? Sentiu esse desejo, esse fogo de ser batizado. Ia batizar hoje à noite. Mas aí, né, ele falou assim: pastor, tá frio, né? Olha só, tá frio. Desistiu. Não, na verdade nós aconselhamos: Robertinho, você está se recuperando. Não, deixa para a semana que vem, seu pé vai estar mais sequinho, né? E aí, porque nós íamos ter que batizar ele, mas o pé ia ficar para fora, olha, irmão. E todo o corpo tem que ir para o céu. Fala glória a Deus. Brincadeira, hein? Mas ele falou assim: Robertinho, então vamos deixar para a semana que vem, né? Porque está em recuperação ainda. Mas ele estava desesperado para batizar. E, irmão, nesse mês, então, nós estamos nos preparando para um batismo poderoso. Se você não batizou, batiza, amém, irmão? Batize, porque o batismo é algo primordial para quem anda com Deus, para quem está na caminhada com Deus. Inclusive a palavra do Senhor diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo, amém? Então está aí o convite para quem está se organizando para o batismo. Fala com os nossos irmãos diáconos que vão marcar o seu nome, amém? Glória a Deus. Descansou bastante aí? Fala para o seu irmão: irmão, fica de pé, tem ânimo. Fala: tem de bom ânimo, queridão. Fala para ele: ô louco, pastor, de novo. Não, fala mais uma vez, aleluia.
Você vai ver aí comigo, amém, irmão? Atos capítulo 12. Atos 12, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Por esta época... vou esperar os irmãos, já estão aí? Glória a Deus. Atos 12, versículo 1. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou aos judeus, mandou também prender a Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes colocou na cadeia, pôs 4 grupos de soldados, com 4 cada grupo, para guardá-lo. E Herodes queria apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava orando com fervor por ele. Fala assim, ó. Mas a igreja, lê aí. Mas a igreja continuava orando com fervor por ele. Naquela noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas vigiando os portões da cadeia. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E partiram-se então também as amarras. Então colocou o cinto, a sandália, e o anjo então o levou para o lado de fora. E disse: ponha a sua capa e venha comigo. E ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia ele de fato que o que estava acontecendo era sonho ou realidade. Ele pensou que era uma visão. E passaram pelos primeiros e segundos postos da guarda e chegaram aos portões de ferro que dava para a rua. E os portões de ferro abriram sozinho. E eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei de fato que o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham intenção de me fazer. Feche os seus olhos. Pai, te louvamos nessa noite pela tua palavra, porque hoje nós vamos entender as coisas que acontecem no reino do Espírito quando nós oramos. Senhor, nós temos falado à igreja do Senhor, segundo o que o teu Espírito tem nos conduzido a falar sobre oração. A oração é a respiração do Espírito. A oração é a respiração de quem vive uma vida no Espírito. Pai, que nesta noite a tua palavra venha com revelação, trazendo direção, trazendo luz, dando, Pai, sobre os meus irmãos um novo entendimento, para que eles possam caminhar em vitória, em nome do Senhor Jesus. Dá um glória a Deus e vai se assentando aí e dá um aleluia bem forte, amém, irmão? Irmãos, mas olha, vou falar de novo como que é gostoso estar em casa, amém, irmão? Meu Pai do céu, né? Nós estamos cumprindo uma agenda, mas como é triste, nós não aceitamos pregar nem de sexta, né? E nem de domingo. Mas a gente tinha aí uma agenda, precisei sair. Quero pedir mais uma vez perdão para os irmãos e dizer que estou muito feliz de ver os irmãos vivos aqui. Quem está vivo, dá um glória a Deus, amém, irmão? Aleluia! Benção pura, amém? Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nós vamos falar sobre oração de novo. A oração é a respiração de quem tem uma vida no Espírito, amém? Então, nessa noite, quero compartilhar com os irmãos o livro de Atos capítulo 12, que é um momento importante da igreja. A igreja do primeiro século, preste atenção, irmão, nós caminhamos sobre o entendimento e nós praticamos a mesma fé e o estilo de vida da igreja primitiva. Assim, ó, igreja primitiva, diga assim, ó, igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? A igreja primitiva é a igreja que foi até o primeiro século, amém, irmão? Até o primeiro século. E nós então temos aqui a nossa Bíblia com 66 livros, glória a Deus quem está com a sua palavra aí.
E esses 66 livros, amém, irmão? Eles foram aprovados e foram conectados aqui nesta palavra. Esses livros, eles são livros que foram estudados através dos séculos, e todas as escrituras, desde o Antigo Testamento até o livro de Apocalipse, eles falam de uma coisa só. Eles falam da vinda do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Todas as escrituras, elas apontam, desde Gênesis até Apocalipse, para a vinda e sacrifício do Cordeiro. Diga glória a Deus quem entendeu, amém? Existem outros livros, amém, irmão? Livros apócrifos que não foram colocados aqui. E algumas Bíblias foram colocadas depois do ano 318, amém, irmão? 380, perdão, em que houve uma junção, amém, de Roma com a igreja de Cristo. Esta junção, amém, irmão, aconteceu através do imperador Constantino, que, preste bem atenção, Roma começou a ruir os seus pilares, amém? Roma era uma conquistadora e ela usava alguns pilares: a violência, amém, irmão, do seu exército, e também o poder de transformar nações em escravas. Amém? Quem entendeu, dá glória a Deus. Em 318, amém, irmão, como os exércitos, a maioria, até Roma, os 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos. Diga glória a Deus, está entendendo? Então, o cristianismo cresceu demais. Cresceu demais. E os exércitos de Roma não queriam mais lutar, porque a pregação do evangelho falava de amor, falava de perdão. E a maioria dos romanos, principalmente dos exércitos, tinham se convertido. Então ninguém queria mais. A máquina de conquista romana quebrou. Amém? Quem entende? E aí, preste bem atenção. Então, Constantino teve, amém, irmão, a ideia, né? E em outras óticas vão dizer que foi uma revelação. Mas ele juntou, amém, irmão, a fé cristã que não parava de crescer com Roma. E aí houve um sincretismo. O que é um sincretismo? Uma junção de muitas coisas, né? Muitos entendimentos. Por exemplo, trouxeram uma junção de culturas grego-romanas. Eles trouxeram, por exemplo, adoração a ídolos, algo que foi desde o Antigo Testamento condenado a Deus. Diga glória a Deus, amém? Houve uma junção dessa cultura grego-romana com a igreja de Cristo, que na verdade, amém, irmão, foi se desfigurando na sua primeira e verdadeira configuração. Diga glória a Deus, quem está entendendo? E aí, preste bem atenção. No primeiro século, amém, a igreja foi perseguida com violência de morte, amém? Na verdade, até o segundo século. E aí, a igreja foi perseguida através da violência da morte. E nesse texto que nós estamos lendo, no Apocalipse, Atos 12, fala do momento em que o imperador, amém, irmão, o governador aqui, Herodes, ele percebeu que quando matava cristãos, havia uma satisfação, tanto nos romanos como nos judeus. Amém? Quem está entendendo? Então, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Vamos ler aqui o livro de Atos, né, que nós estamos lendo. Diz que nessa época ele perseguiu e percebeu, né, que havia uma alegria, um contentamento. Então ele começa uma perseguição em massa. Preste bem atenção. Ele manda prender, na verdade ele mata Tiago, irmão de João, a espada. E o segundo ato dele, como ele viu que o povo ficou alegre, então ele manda prender Pedro. E Pedro vai para a prisão. Nós estamos vendo esse texto aqui. É importante nós entendermos que nós estamos falando de oração, amém, irmão? A oração pode impedir as catástrofes na sua vida. A oração pode impedir coisas ruins que virão, quando nós entendemos que a oração precisa ser utilizada não só como alguma coisa que vai consertar alguma situação, mas também como algo e um mecanismo de prevenir o mal. Quem está entendendo, da glória a Deus? Você pode se antecipar orando, trazendo o reino de Deus para a terra, como na oração do Pai Nosso. Todos os dias você precisa orar, impedindo que o mal alcance a sua casa. Quem entendeu, dá glória a Deus. É que com a correria da vida, muitas vezes nós corremos, né, e esquecemos de orar. Essa é a verdade, amém, irmão? Mas se nós orarmos, a palavra do Senhor diz que o poder da oração é capaz de paralisar o mal. Agora, vamos orar no nome de quem? A palavra do Senhor diz, amém, irmão? E eu quero que você vai ler na sua casa. Mas no livro de Timóteo, amém, irmão? Você vai ler que só existe um intercessor entre Deus e o homem. Nós estamos falando de oração, amém?
Só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Diga glória a Deus. Porque todos os homens que morreram não podem mais interceder por nós, porque eles estão dormindo. Diga glória a Deus, quem entendeu. Pastor, mas não foi isso que eu aprendi? Mas irmão, nós estamos aprendendo a doutrina dos apóstolos. E veja bem, eu quero que você abra o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Estamos falando de oração, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala, esse livro, sim, Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, diga glória a Deus, para que não vos entristeceis, como os demais, as pessoas que não têm o entendimento que nós estamos, amém, irmão? Preste bem atenção, porque todos os que morreram estão dormindo, diga glória a Deus. É o que a palavra, e quem dorme não pode trabalhar para outros, diga glória a Deus. Quando nós estamos vivos, nós temos que orar para os outros, amém, irmão? Mas depois que nós dormimos, nós vamos ser desligados de todos os aspectos desse mundo. Então, a palavra de Deus diz, olha só, ele diz assim, não quero que vocês fiquem tristes acerca daqueles que dormem, dos que morreram, para que não entristeçam como os demais que não têm entendimento nem esperança. Agora preste atenção, porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também em Jesus dormem todos os que creram nele, e Deus tornará a trazê-los novamente. Diga glória a Deus. Digo-vos também essas palavras no Senhor, preste bem atenção, que nós, Paulo falando aqui, que nós, ele tinha esperança, meu irmão, que Jesus voltaria na época dele. Diga glória a Deus. Como nós temos a certeza que Jesus vai voltar, amém? Mas a palavra diz, que Paulo explica nesse texto, que todos os que morreram até ele, que dormiu no Senhor, está dormindo agora. Diga glória a Deus. Todos os que morreram, amém, irmão? Em todas as gerações estão dormindo. A igreja de Cristo precisa saber disso. Levanta a mão e fala assim, ó, hoje eu sei que não existe fantasma, que meu avô não pode puxar meu pé, e nem a minha avó, e nem a comunicação com os mortos. Mas pastor, eu ouço por aí, irmão, eu creio, a palavra de Deus diz que todos que morreram dormem. E o que fala não são espíritos dos mortos, são espíritos demoníacos que caíram depois da queda, amém, irmão? A terça parte, quem entendeu da glória a Deus? Estou dando uma limpada geral, presta bem atenção. E aí, Paulo diz aqui, que ele iria dormir também, e nós vamos dormir, mas eu acredito que nós somos a geração da volta de Jesus, quem acredita nisso? Por tudo que a palavra está dizendo. Mas quem dormiu, está dormindo no cemitério, que a palavra cemitério quer dizer dormitório, quem sabia, amém? Então eles estão dormindo para ser despertados na segunda vinda do Senhor. E o Senhor Jesus veio a primeira vez em carne, ele na segunda vinda, preste bem atenção, ele não vai colocar os seus pés na terra. A palavra do Senhor do livro de Apocalipse diz que Deus, em um momento que nem Jesus sabe, ele vai levantar do seu trono e vai tocar a sua trombeta, e é o que fala aqui, e os mortos que dormiram e dormem em Jesus ressuscitarão primeiro. Diga glória a Deus. E quem estiver vivo, nós, eu creio que nós também, nós vamos ser tirados. Rubinho, olha só que coisa. Primeiro nós vamos ouvir um barulho no cemitério de Tirapira, pá, os túmulos vão estourar, amém, irmão? E aí, como a pedra, o primeiro que ressuscitou foi Jesus, e ele é, amém, irmão, o primeiro dos que vão ressuscitar. Então ele ressuscita, a pedra é tirada, então os mortos vão sair dos túmulos. Diga glória a Deus. Lá em Bauru, onde meu pai está dormindo, amém, irmão? Dorme perto de uma arvorinha lá, né? Onde está o túmulo dele. Aquele túmulo vai ser aberto e o pastor marinheiro vai se levantar. Diga glória a Deus. É o que a Bíblia diz, amém, irmão? Doutrina do primeiro século dos apóstolos. Isso que eles acreditavam e nós acreditamos, amém, irmão? Quem morreu no Titanic, o espírito deles vai se juntar àquelas partículas que se perderam no mar. As partículas vão se retornar para dentro de todos os irmãos que morreram no Titanic, que eram salvos, que batizaram, que creram em Jesus, vieram sua vida para Deus. O corpo deles vão se juntar lá embaixo do mar e o seu espírito, e eles vão submergir. Diga glória a Deus, olha a cena. E a palavra do Senhor diz que no mesmo instante que isso acontecer, num piscar de olhos, o Rubinho e eu, amém, irmão, e nós
vamos ser desconectados desse, vamos começar a subir ao céu. E no momento que nós começarmos a subir ao céu, o nosso corpo vai ser glorificado. Diga glória a Deus. Quem acredita nisso? Quem vai subir, levanta a mão, dá um glória a Deus. Irmão, e nós não veremos a morte. Essa é a nossa esperança. Diga glória a Deus. Quero subir com a Gabriela, com a Rebeca, meu irmão. Quando estivermos subindo, Gabriela, olha aí. Uau! Quem está vendo isso aí, meu irmão? Vai ser pastor, mas nunca ouviu falar isso? Quem nunca ouviu falar isso, levanta a mão. Pode ser fiel, é verdadeira. Pastor, está vendo? Glória a Deus que a maioria sabe. Nós esperamos esse momento, mas nós estamos falando sobre oração. Então estamos dizendo aqui que se todo mundo está dormindo, como é que Pedro vai orar, vai falar por nós com Deus? Como é que os apóstolos vão falar com nós? Se a palavra de Deus diz do primeiro século, esse é o ensinamento dos apóstolos, amém, irmão? Que eles dormem. Diga a glória a Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Timóteo, capítulo 2, que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Quando você orar, ore em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. E você será ouvido lá no céu. E agora vamos falar nesse momento. Então a igreja está sendo perseguida. A igreja começa a ser perseguida. Timóteo, ele é morto à espada. É isso que diz? Tiago, perdão, morto à espada. Pedro é preso. Ele é levado, amém, irmão? E ele é colocado numa cela com 16, irmão, soldados. Ele é colocado cadeias nas suas mãos, algemas. E a palavra do Senhor diz que 2 soldados dormiram grudadinho nele. Mas eu quero te perguntar, como o homem vai dormir sabendo que ele vai ser executado no outro dia? Diga a glória a Deus. Irmão, quem tem uma vida de oração e tem intimidade com Deus, não tem medo. Diga a glória a Deus. Porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Diga a glória a Deus. E aí presta bem atenção. Foi capturado, está lá entre 16 soldados dormindo. A palavra do Senhor diz que ele estava dormindo, eu acredito que ronca, porque a maioria que ronca, olha para o seu irmão e fala assim, não adianta, eu sei, irmão, que você ronca também, fala para ele. Hein? Não adianta, meu irmão. Pedro estava lá. E os guardas, meu Deus, que missão difícil, hein? Como esse apóstolo ronca, né? Mas aí, irmão, está lá dormindo. A palavra do Senhor diz que de repente, uma luz, a chegada de uma grande luz, um anjo aparece, amém, irmão? E alguém deve ter visto essa luz, né? Porque a luz aparece, olha só. E aí, pode ter sido relato, dizem talvez, dos soldados, porque depois, a outra conversa, eu falo para vocês, não é depois. Mas os soldados ali, então, uma grande luz aparece, um anjo aparece, e olha a atitude do anjo, irmão. Toca no ombro de Pedro, e fala assim, Pedro, acorda, menino. E a palavra do Senhor diz que Pedro, meio sonolento, abre os olhos. E o anjo fala para ele assim, Pedro, coloca a sandália nos seus pés. Mas aí Pedro, talvez Pedro, né, ia colocar, como é que vai colocar a sandália se estava algemado? Então no mesmo momento, a palavra do Senhor diz que as algemas caem da mão dele. Diga a glória a Deus, cai. E ele abaixa e coloca a sandalinha dele, amém, irmão? E o anjo falou assim, Pedro, vem comigo. Pedro estava saindo. Mas olha como que é isso que eu quero falar essa noite com os irmãos. Irmão, você sabe que há anjos que cuidam de nós? Amém, irmão? Você não deve orar para anjo, você sabe disso. Quem lê a Bíblia um pouquinho sabe. É pecado orar para anjo. Você tem que orar para anjo do Senhor. Para com isso aí, amém, irmão? Você vai orar para Jesus. E a palavra do Senhor diz que os anjos são conservos nossos. Fala assim, os anjos trabalham para nós. Fala para o Senhor, irmão, tem anjo que trabalha para você. Fala aí. Guarda-costas de Deus, amém? Trabalhando para nós. Mas para todo mundo? Não. A palavra fala assim que os anjos do Senhor trabalham para aqueles que hão de ser salvos. Quem é que há de ser salvo? Aquele que aceitou Jesus, foi batizado, teve os pecados perdoados e leva uma vida com Deus. Diga glória a Deus. De oração. Que ora. A oração é a respiração do crente. Amém, irmão? Então preste bem atenção. A palavra do Senhor diz que os anjos, irmão, Pedro se levanta e o anjo fala o seguinte, não, Pedro, pega essa capa, olha a capa, irmão, porque Deus tinha dado uma ordem para ele, eu acredito nisso pro anjo, você vai tirar Pedro, não deixa Pedro pegar nem resfriado, hein, cuida do meu servo, coloca a sandalinha no pé dele, e aí o anjo fala para Pedro, pega a sua capa e põe essa capa aí, menino, porque Deus não quer nem que você pegue o resfriado. Olha que coisa, irmão, como que Deus cuida de nós?
Olha, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diga a glória a Deus. O Mike estava contando para mim que eles foram numa festa, né, Mike? De repente, lá andando com a menininha à festa, meu pai do céu, a Lara, simplesmente andando na frente dele, desaparece do nada. Cai dentro de um buraco, né, Mike? Um poço, não é isso? E procura ela. E quando vê, ela está lá agarradinha, meu irmão. Não despencou lá para baixo do poço. Mas eu acredito que tinha um anjinho segurando lá, meu irmão. Porque a palavra é verdadeira. Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem o Senhor. Teme, sabe o que é temer? Obedece a Deus, anda com Deus. E aí Deus coloca anjos. Segurou a Larinha lá, diga a glória a Deus. E ela conta, olha o que ela conta, né, irmão? E aí, como é que foi? Né? Eu falo, pai, filha, o meu Jesus, né? Jesus me segurou, olha lá, salvou. Eita, irmão, dá glória a Deus. Eu acredito. Como é que sabe isso aí, irmão? Ela disse, né? Ela disse para vocês. Como é que ela falou, cara? Olha, irmão. Eita, crente, hein? Jesus me salvou. Deve ter sentido a mão de Jesus, sabe, irmão? E aí, que coisa maravilhosa, irmão. Deus manda tirar o anjo de lá. E Pedro vai dormindo, amém, irmão? Ele vai andando, vai dormindo, pensando que é um sonho. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega, atravessa os guardas, amém, que estavam dormindo. Quando ele chega no portão, o portão abre automaticamente. Diga a glória a Deus. Ali alguém copiou e inventou o portão eletrônico, amém? Abriu. E a palavra do Senhor diz que o anjo sai levando ele até a casa da mãe, olha, irmão, do apóstolo João Marcos. Olha que coisa. E a igreja, olha o que fala aqui. Vamos ler o texto agora. Olha o que diz aqui, ó. No versículo, ele diz: mas a igreja, está aí na sua Bíblia, não? Que versículo que é? Olha lá. Atos 12, amém? Irmão, estão comigo aí. Quem está acordado, dá um glória a Deus. Aleluias. Então diz aí, e assim a igreja orava, olha lá. Vê lá, irmão, dá uma força aí, hein? Aleluia. Olha lá. Atos 12, né? Estão aí, né? Estão acordados? Aleluia. Diga a glória a Deus. Aleluia, amém, irmão? Olha lá. E a palavra do Senhor diz, né? Mas, irmão, esse mais faz toda a diferença. O que esse mais quer dizer? Esse ponto que eu quero dizer hoje, amém, irmão? A palavra do Senhor diz que Tiago foi morto. Mas quando Pedro é capturado, a igreja entra em oração, amém, irmão? Olha que fala aqui, ó. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Diga a glória a Deus. Irmão, contínua. Uma oração contínua. Sabe o que eles pediam? Pedro, Deus não deixa Pedro morrer. Não deixa ele. Mataram Tiago. E agora vão matar Pedro. A igreja orava. E quando a igreja orava, Deus enviou anjos. Amém, irmão? Quando nós oramos a Deus, Deus envia anjos para nós. Essa noite tem anjo aqui. Dá glória a Deus, amém, irmão? Há pessoas aqui, nós podemos ver os nossos irmãos aqui. Mas aqui existe anjos, amém? Eles andam, acompanham você. Guardam a sua vida. Mas preste bem atenção. Por que Tiago morre e Pedro não morre? Amém, irmão? Porque a intercessão, irmão, a oração, preste bem, a oração da concordância é muito poderosa. Por isso nós temos que orar. Sabe, eu acredito, eu creio nisso, amém, irmão? Que vou subir, ver a volta de Jesus, amém? Nem que Jesus demore mais 30 anos. Diga a glória a Deus. Mas eu vou estar vivo para ver. Diga aleluia. Sabe por quê, irmão? Eu creio. Todo dia eu acordo agora e falo assim, ó, Deus, eu não quero morrer. Eu quero ficar vivão e cheio de saúde. Diga a glória a Deus. Você faz essa oração, amém? Irmão, quando você acordar, você precisa orar a Deus nesse dia. Olha o que fala a oração. Pai nosso que estás no céu, venha a nós ao teu reino, venha. Você precisa pedir todo dia para que o reino de Deus venha. Amém, irmão? Venha. E aí a oração do Pai Nosso é um modelo para muitas orações. Mas a grande verdade é, irmão, que se você não orar, às vezes você acorda correndo, vai para o seu trabalho e você não ora, você pode estar abrindo um precedente para o mal entrar. Porque olha o que a palavra do Senhor diz. A palavra diz assim que Jesus contou uma parábola uma vez, que uma pessoa plantou uma plantação de trigo e à noite é quando as pessoas dormem.
E à noite um inimigo veio e plantou o joio no meio daquela plantação. Se ele estivesse vigiando, ninguém plantaria. Quem está entendendo, amém? Pastor, mas como é que é isso? Irmão, olha o que a palavra do Senhor diz. Jesus disse, orai e vigiai em todo o tempo, sem cessar. Diga glória a Deus. Porque no momento, irmão, que nós paramos de orar, 1 minuto, um dia que você acorda meio corrido, irmão. Um dia que você acorda louco para fazer um monte de coisa, uma agenda lotada, e você esquece de orar, você está, irmão, você pode estar menosprezando algo que é muito importante. Pedir a proteção de Deus naquele dia. Porque em um dia só, em que as pessoas estão distraídas, e essa geração da distração, amém, irmão? O diabo no começo da igreja, ele utilizou uma técnica, matar a igreja através da violência, da perseguição, mas agora ele mata o crente de outra forma, ele o deixa distraído, amém, irmão? Hoje a distração está na palma da nossa mão, e se você não ora, irmão, nós logo cedo as crianças já começam 5, 6 anos, vou dar um presente, dá um celular para a criança, meu irmão. Nós precisamos mudar o nosso conceito de muitas coisas, amém? Não precisamos, porque se você não der o Espírito Santo para o seu filho, o mundo vai dar o Espírito dele para ele. Quem está dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O seu filho vai receber o Espírito da Vandinha, fala misericórdia. Não conhece Jesus, mas conhece a Vandinha, amém? Você dá um celular para ele, e a mente dele, amém, irmão? Hoje as crianças têm um problema sério de aceleração mental, porque é muita velocidade, amém, irmão? As crianças ficam aceleradas. E aí nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Tem crianças, irmão, que estão vendo coisas que adultos de 18 anos já viam, amém, irmão? E estão vendo com 3, 4, 5 anos, perdendo. Então nós precisamos entender, irmão, as coisas vão ficar muito difíceis daqui para frente. Quem está entendendo? A palavra diz que nos últimos dias teríamos dias muito difíceis. Por que muito difícil? Porque irmão, quem não tiver uma vida de oração e de vigilância, os seus casamentos não vão suportar o nível do pecado que estará invadindo o mundo. Quem está entendendo a glória a Deus? Amém? Os nossos filhos vão se perder na promiscuidade, nos vícios, porque a mente dele vai estar sendo bombardeada 24 horas. E irmão, nós precisamos entender que a oração, ela é um combate. Nós temos que levantar, já entender. Acordei, vamos combater o mal, amém, irmão? Combater o mal, através da oração. E a palavra do Senhor, pastor, mas será que é assim? Tanta gente na igreja, tantas tragédias, tantas coisas acontecem. Mas eu acredito nisso, irmão. Nós oramos pouco. Quem é fiel a ponto de admitir, nós oramos pouco, amém, irmão? Oramos pouco. O diabo trabalha 24 horas tentando destruir nosso casamento, destruir nossa família, amém, irmão? Com técnicas, e vem com todos os armamentos do inferno sobre nós, e nós oramos 15 minutos e achamos que vamos conseguir deter o mal. Jesus disse, irmão, no dia que ele estava orando, antes de ser entregue, ele entregar a sua vida, ele pediu oração para os discípulos, e os discípulos não conseguiram orar nem uma hora. Então Jesus, nesse texto, ele diz que é importante a gente ter uma vida de oração que dure mais de 1 hora. Diga a glória a Deus. Quando você vai orar, quando você dobra o seu joelho, amém, irmão, ou você vai orar mesmo deitado, sentado no seu lugar de oração, eu acredito nisso, irmão, que depois de meia hora de oração, o lugar começa a ser invadido pela glória de Deus. Pastor, será? Faça teste. Quando você ora mais de 1 hora, irmão, o Espírito Santo consegue acessar a sua mente, porque você está totalmente, irmão, no lugar onde a voz do Espírito vai conseguir acessar o seu espírito. Quem está entendendo? Por isso que existem muitos crentes perdidos em pensamento. Eles estão perdidos em pensamentos. Eles são vítimas do subjetivismo. O coração deles engana. Porque na verdade, irmão, a oração é a comunicação com Deus. É interessante, irmão. Você convida alguém para conversar, vou lá num gabinete conversar com alguém importante. Você marca lá, você quer conversar, a conversa tranquila, passar todos os detalhes, fala assim, eu te dou 5 minutos para falar tudo. Como é que você vai falar? Quem está entendendo o que eu estou falando? É preciso ter uma conversa de qualidade com Deus. E não é só monólogo. Deus precisa falar também na oração. Diga a glória a Deus. Mas a maioria das nossas orações são nós falando e Deus não tendo tempo de falar. Diga a glória a Deus, quem está entendendo? Porque é muito mais importante, igreja, o que Deus vai falar para nós do que nós vamos falar para Deus. Quem acredita nisso? Irmão, preste bem atenção. No momento da oração, Deus fala de forma poderosa.
Estava orando essas madrugadas, meu irmão. Deus falou comigo assim, ó, me mostrou aqui dentro da igreja, meu irmão. Essa madrugada orando, me mostrou algo. E todas as vezes Deus não faz nada sem antes falar, amém, irmão? E Deus fala. Quando nós temos uma vida de oração, Deus me mostrou, né, alguns bruxos entrando na igreja, amém? E eles sentaram ali no computador e ficaram controlando o computador. E quem está no computador já fica preocupado, amém? Deus me mostrou, irmão, do nada, claro, entrando na igreja, ocupando um lugar, não sei por que o computador, amém? E aí, irmão, eles ficavam controlando o que nós íamos ver, e depois subiram nesse altar e começaram a me afrontar, e dizer, eu não vou. Aí eu falei, mas você vai embora em nome de Jesus. Caíram aqui, mas não fecharam os olhos, saíram daqui, quando chegaram na rua começaram a vomitar e passar mal. O que Deus falou com isso? Deus fala o seguinte, irmão, nessa igreja nós estamos conquistando nessa cidade, nós estamos conquistando território de alma. Diga glória a Deus, é importante. Quem não crê e não for batizado não vai ser salvo. Diga glória a Deus quem entendeu. Nós estamos salvando almas aqui. A palavra salvação é muito importante. E existe pessoas, amém, irmão? E existe entidades, irmão, intercedendo para que o nosso trabalho seja impedido. Quem está entendendo da glória a Deus? E aí Deus alerta, ó, dobra a tua oração, porque tem pessoas lançando palavra de maldição sobre você, sobre o seu ministério, e quer impedir o plano do Senhor nessa cidade que Deus já entregou para Jesus através de nós, porque nós temos projetos de termos logo 1000 pessoas aqui. Dá glória a Deus. 1000 almas que vão subir para o céu. Não é, irmão, não é encher a igreja não. Não é encher a igreja não, irmão. É 1000 almas que vão receber o evangelho, vão entender que precisam ter perdão dos seus pecados e vão viver uma vida no Espírito, vão começar a orar, porque quem não ora não vive no Espírito, amém? Quando chegar na morte, irmão, for enterrada, elas vão ficar lá. Quando a igreja for chamada na segunda volta de Jesus, elas vão continuar lá, só vão subir e ser despertados os que ouvem a voz do Espírito em vida. Diga glória a Deus. O Senhor vai, como eu disse para você, Apocalipse diz que Deus vai levantar do seu trono, pegar a trombeta, vai tocar. Quando ele tocar, só quem ouve a voz de Deus ouvirá o chamado e será arrebatado da glória a Deus. Doutrina da primeira igreja, amém, irmão? Vai ser arrebatado. Agora quem não consegue ouvir a voz de Deus, irmão, porque tem tantas pessoas na igreja perdidas. Pastor, eu não sei o que fazer, ninguém sabe o que fazer. Porque nós oramos pouco. Porque quando você ora, você recebe em 1 hora de oração ou mais, um acesso, irmão, à pessoa de Jesus em um nível novo. Você consegue ouvir Deus falando. Veja bem, irmão, Deus está querendo enviar anjos para proteger a sua casa e batalhar as suas batalhas. Quem está acreditando nisso? Eu falava aqui hoje de manhã, a pastora contava também uma experiência que ela teve. Uma vez estava subindo, indo para Bauru em um viaduto, amém, irmão? E um viaduto que passa em cima do rio Tietê, e de repente eu senti a minha mão ser puxada, amém, irmão? Não fui eu que puxei. Eu falei para a pastora lá, que negócio é esse? O carro deu uma puxada, o volante foi puxado, e um carro passou numa velocidade extraordinária, quase jogou a gente dentro do rio. E aí eu penso que foi um anjo que pegou o meu volante e falou, acorda, cara, né? E eu fui salvo pela graça da nossa família, amém, irmão? Nós tivemos experiências com anjo. Irmão, quando eu era jovem, já falei aqui para os irmãos. Em 5 nós subimos no monte para orar. Pedimos, Deus, nós queremos ver tua glória. Jejuamos e oramos, amém, irmão? E subimos, jovenzinho, 15, 16 anos, fomos no monte orar. E naquela noite, a minha irmã, na alta madrugada, pedindo, Deus, mostra o teu reino para nós, mostra os seus anjos para nós. Irmão, na madrugada, quase antes do dia amanhecer, uma bola de fogo muito grande, viva, apareceu. Nós falamos, o que é isso, meu Deus? Começamos a ficar assustados, né? Outra bola apareceu do mesmo tamanho embaixo, e 3, 4, fazendo uma forma de uma cruz, e foram se aproximando de nós. E nós começamos a chorar e gritar, meu Deus, que negócio é esse? Estamos apavorados. Ai, Jesus. Aí eu tinha ganhado uma Bíblia nova da minha mãe, comecei a rasgar a Bíblia, enfiar na terra. Vai, Jesus, me protege, me salva. Que é isso, meu Deus? Que negócio é esse? A palavra do Senhor diz que quando Daniel viu o anjo do Senhor, ele baixou a pressão dele, baixou a minha também, amém, irmão? E não é uma loucura minha não, 5 que estavam comigo, jovens, viram a mesma coisa, e começaram, irmão, saímos de lá destruídos no outro dia.
Falei, nunca mais vou pedir para ver nada. Nada tá bom, deixa tudo acontecendo aí, no secreto, porque nós não suportamos, irmão. Mas eu estou falando de oração, amém? Que tem anjos que trabalham para nós. Mas os anjos, você não pode orar para anjos, mas os anjos trabalham para a vida de quem vai ser salvo através da oração. Diga glória a Deus. Deus, meu irmão, vai agir aqui. Vai agir na sua casa. A Irene estava falando que o Ibra, ela deu testemunho, hoje deu outro testemunho. Meu Deus, o pessoal dá um monte de testemunho, como é que pode, né? Está orando muito, amém, irmão? Né? E aí ela disse assim, pastor, o Ibra recuperou pela graça de Deus, mas eu perdi meu emprego. E além disso, o carro quebrou, ficou muito caro, não tinha como pagar o carro. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Fez um jejum de 3 dias. Fala assim, ó, jejum de 3 dias é batata. Fala, jejum de 3 dias é batata. Irmão, tá precisando resolver alguma coisa na tua vida? Faz jejum de 3 dias. Lógico, da meia-noite ao meio-dia, às 6 horas da tarde, toma bastante água. Se não aguenta fazer os 3 dias seguidos, faz um dia na quarta-feira, aí faz na outra, mas faz 3 dias de jejum. Tua resposta vai vir, irmão, na tocha na tua vida. Quem acredita, dá glória a Deus? Jesus falou, tem coisa que vai sair. E aí ela falou assim, pastor, não sabia o que fazer. Perdi meu emprego, o carro quebrou, ficou muito caro. Fiz um jejum, falei, Deus, socorre minha área financeira. Irmão, e aí ela disse que quando ela terminou o último jejum, ela foi chamada para trabalhar na cozinha da empresa onde o Ibro trabalha, né? Na empresa lá, na Toca, né? E aí, ela falou, meu Deus, que bom, né? Deus me chamou aqui. E ela trabalhou um dia e foi embora. Mas ela mal sabia, irmão, preste bem atenção, que já era um teste do trabalho, o qual ela foi registrada e já vai começar segunda-feira a trabalhar. Dá um glória a Deus, um aleluia. Amém, irmão? Irmão, no emprego superior, muito mais superior do que ela tinha. Dá glória a Deus. O que acontece? Irmão, isso é fruto de oração. Igreja, não se engane. As coisas não vão acontecer por acaso. Nós precisamos orar. Esse negócio de falar, Deus sabe sim, mas é interessante que nos 4 evangelhos ele diz, peçam e eu vou dar para vocês, batem eu vou entregar para... Porque quem pede, irmão, tem certeza que Deus vai dar. Dá glória a Deus. Então, o que nós estamos falando? Vamos lá então. Tiago foi morto à espada, mas a igreja orou. E irmão, o anjo foi enviado lá, tirar ele de forma extraordinária. Amém, irmão? Eu acredito que Deus está dando a dica aqui para as pessoas orarem e pedir, Deus, envia mesmo o anjo para me socorrer nessa situação, porque a partir de agora está liberado, meu irmão, a temporada de milagres abaixo do favor de anjo de Deus. Dá glória a Deus. Quem acredita nisso, amém, irmão? Se Deus está falando é que Ele vai liberar, mas só vai liberar se você entender que você tem esse direito. Vai pedir, vai orar e vai jejuar, amém? Tive uma outra experiência com o anjo do Senhor também. A Rebeca ia tirar carta, já falei para os irmãos, e aí eu fui fazer o meu trabalho, demorei 2 horas, fiquei triste, vou perder a Rebeca tirando carta, meu Deus, primeira vez que vai tirar, né? Vai passar na primeira, né? Mas não vou ver, eu queria ver. Irmão, fiquei 2 horas fazendo o que eu tinha que fazer. Eu acredito que Deus mandou um anjo de Tirapina, lá naquele lugar que faz a autoescola lá, e aí o anjo foi segurando um, foi segurando o outro, e aí ele segurou até o momento que eu passei em frente, meu irmão, do lugar onde estava tendo ali a prova, né? E quando eu passei em frente, irmão, eu vi a Rebeca, incrível. Passei com o carro e falei, que pena que não deu para ver a Rebeca. Como? Irmão, chorei. Sabe por que eu chorei? Eu falei igual o Pedro falou, agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para segurar essa moto até eu chegar, amém, irmão? Irmão, incrível, anjos trabalham para nós, dá glória a Deus. Jovem, cola em Jesus, ame a Deus, porque você vai ter ajuda de anjos sua vida inteira, dá glória a Deus. E diz que as estruturas de anjos são muito mais altas do que os homens, amém? Deixa para lá. E aí, irmão, a Rebeca sobe na moto, faz todo o percurso, quando ela termina, vi a instrutora dela dar um abraço, e eu falei, meu Deus, como Jesus é maravilhoso. Aí a partir daquele dia, eu tive certeza, meu irmão, que eu posso pedir qualquer coisa, alinhada à vontade de Deus, mas orar forte, amém? Precisamos orar, irmão. Precisamos orar. Quem está entendendo o recado de Deus aqui essa noite? Irmão, Deus vai operar coisa extraordinária aqui, mas está chamando você para orar. O pastor vai orar. Para com isso, irmão. Você tem que orar. Você precisa jejuar. Te falei. A Irene orou aqui, meu irmão. Meu Deus, como é que eu vou pagar esse carro?
estava a mulher dando pulo de alegria aqui. Irmãos, eu acredito nisso. Existem muitas pessoas que estão em um momento como se estivessem em frente do Mar Vermelho, precisando de abrir as águas. E Deus vai abrir. Porque você vai orar. Porque hoje nós estamos falando de oração. O que está falando aqui? Pedro, a igreja ora, irmão. Vou acabar agora a minha pregação. Ó, fala o horário que eu tenho que terminar a Aninha. Já acabou já? Meu Deus, tá bom, tá bom. Me avisa. Não acabou a história ainda. Irmão, o anjo tira Pedro, dá glória a Deus. Pedro vai até a casa onde a igreja estava orando. E quando bate lá na porta, a serva, amém, da mãe de João Marcos, que era a casa deles, que a igreja estava orando, quando está dizendo aqui, ela vai até a porta, escuta um bater e fala: quem que está atrapalhando a oração? Quem que esse crente que está chegando atrasado na oração? Foi lá na porta atender. Quando ela atende, ela abre a porta, quem ela vê? Pedro. Aí Pedro olha para ela, ela fecha a porta na cara do Pedro. Entra para dentro e Pedro fala: não é possível. Estou aqui fugindo, a mulher abre e fecha a porta. E ela vai lá dentro e fala o seguinte: igreja, para tudo, Pedro está lá fora. Os irmãos falam: que? Você está doida, mulher? Pedro está lá preso. Quem tá? Olha o que falaram: quem está lá é o anjo do Senhor. Sabe, porque eles estavam orando para que Deus enviasse exército, gente, fosse libertar. Eu acredito nisso, amém, irmão? E quando ela dá esse recado, ela pensa: o anjo está na porta, nem foi lá buscar Pedro ainda. Mas mal sabia que Pedro já estava liberto. Dá glória a Deus. E aí, preste atenção, irmãos. A igreja continua orando, porque a perseguição continuou. Mas a igreja continua orando. A palavra do Senhor diz assim: que Herodes mata todos os guardas que guardaram Pedro e não conseguiram. Mata todos eles. E fica muito irado. E vai para uma reunião numa cidade do lado. Amém, irmão? Perto. E ele, quando chega nessa reunião, ele entra em um grande estádio. E ele senta no trono real, né? Porque ele ia fazer algumas liberações ali. Senta no trono real, vestiu uma roupa de fios de prata. E conforme o sol batia na roupa dele, brilhava a roupa. E o povo dizia: isso é Deus, esse homem é Deus. É um Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus ouve isso. Fica irado, porque a igreja já estava orando para Deus dar uma providência, dar um jeito nesse homem. Olha a igreja, olha: Senhor, para essa perseguição, que foi quem deu o gatilho é Herodes. Senhor, repreende esse homem. Quando Herodes recebe aquele louvor, ele fica todo cheio e fala: eu sou Deus mesmo, né? Aí a palavra do Senhor diz que Deus envia o anjo. Eu não sei se o mesmo anjo, mas o anjo vai até Herodes. E no mesmo instante, a palavra diz aqui, que toca em Herodes e ele cai morto e ele é comido de bichos. Quem entendeu? Olha o poder da igreja. Irmão, a palavra do Senhor diz que a palavra diz assim, irmão, que nós precisamos orar pelas nossas autoridades para que tenha um país que tenha paz. Diga glória a Deus. Então nós temos que orar, porque se nós orarmos para o nosso presidente, para as nossas autoridades, nós não vamos ter paz para viver nesse país. Diga glória a Deus. Se nós não orarmos para os nossos filhos, eles vão se perder. Se nós não orarmos para os nossos maridos e esposa, meu irmão, nosso casamento não vai aguentar, por causa do nível do mal que está chegando na terra, a imoralidade. Quem está entendendo e está percebendo que existe uma coisa ruim no mundo, amém? Irmão, há um espírito atacando a humanidade, o espírito de morte. Muitas pessoas querendo morrer. Então, igreja, é tempo de oração. Deus está nos chamando para orar. Eu acredito que daqui 10 anos, irmão, vai ser liberado coisa como topless, amém? Na rua, quem está entendendo? Topless é até uma palavra antiga, né, dos anos 80. Que dia que nós vamos estar na fila do banco, irmão, né? E vai entrar vários diversos personagens de topless. Quem está entendendo o que eu estou te falando? E se o homem não for um homem de oração, irmão, não vai suportar. Quem está entendendo? A glória a Deus. E, irmão, preste bem atenção. As novelas que já são indecentes e imorais vão ser verdadeiros filmes pornográficos liberados. Quem está entendendo? Quem gosta de ver novela, é melhor não vê-la. Amém? Quem está entendendo o que eu estou te falando? Oração e vigiar. Porque, irmão, o que nos espera, vou dizer aqui de novo, para a igreja do Senhor: quem não tiver uma vida de oração, não vai suportar, a sua casa não vai suportar o peso das coisas que vem por aí. Quem entendeu? Da glória a Deus. Então, meu irmão, nessa noite,
eu quero orar por você, amém? Eu quero orar por você. E quero te convidar para ficar de pé, amém? Eu louvo a Deus porque você é uma pessoa de Deus. Porque você vive uma vida no Espírito. Hoje eu estive à tarde, amém, irmão? Orando pela nossa irmã Fátima. E o médico, a família me chamou para orar por ela, amém? E o médico dizia assim, ó, ela ainda está viva, mas ela tem pouco tempo de vida, amém? Ela teve vários problemas de saúde, vários AVCs, amputou uma perna. E o médico chamou a família, eles estavam se despedindo, amém, irmão? Falou, a qualquer momento ela vai partir. E eu estive com ela, amém, irmão? E orei com ela. No momento que eu falei com ela, eu senti que ela estava me ouvindo, amém? Ela respondeu, não falou, mas ela respondeu. Ela falou, a filhinha dela disse, pastor, está aqui, vai orar com você. E eu orei com ela, amém, irmão? E eu não fiz uma oração, nós não entregamos. Irmão, eu quero ver o que o crente vai fazer lá. Primeiro nós vamos orar para a família, amém, irmão? Mas eu orei com ela. E eu coloquei ela, Senhor, eu coloco ela agora nas suas mãos, amém? E eu saí de lá. No momento que eu saí de lá, eu me lembrei do versículo que Paulo diz, quando ele deixa esse mundo, ele diz o seguinte, combati um bom combate. Corri a minha carreira, a minha corrida, a minha carreira de fé, e guardei a minha fé, quem entendeu? Amém? Quando ele fala combati um bom combate, irmão, está falando que a nossa vida, pai, mãe, irmãos, é todo dia um combate. Você vai combater até o último dia da sua vida em oração, amém? Combata mesmo. Quem está aqui hoje, diga assim, ó, quero que você combate, eu peço isso para Deus. Peça isso para Deus também, fala assim, ó, eu não, nunca na minha vida, vou precisar de ninguém trocar as minhas fraldas. Vou estar forte até o último dia da minha vida. Diga glória a Deus. Quem pode orar assim, amém? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que você vai orar todo dia assim, ó, pai, não deixa que ninguém tenha uma morte prematura na minha casa. Diga glória a Deus. Não deixa que nem uma enfermidade, que nem um acidente. Não deixa que os meus filhos se percam nesse mundo. Porque, meu irmão, nós somos pessoas de oração. E nós temos que entender que Deus te chamou para te revelar o reino. E você nunca mais vai perder na sua vida. Você sempre vai vencer. Porque o Salmo 1 diz assim, bem-aventurado, feliz o homem que não se perde nas coisas desse mundo, mas medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Fala com Deus, amém? E eu digo uma coisa para você, irmão, você tem muito mais valor vivo do que morto. Fala assim, ó, eu tenho muito mais valor vivo do que morto. O que quer dizer isso? Deus quer que você viva, porque você vai falar para muita gente de Jesus, amém? Deus quer que você prospere, que você vença, que a sua família seja vencedora. Porque a pobreza é uma péssima propaganda para o servo de Deus. Você vai prosperar como nunca na sua vida. Porque a pobreza não serve de nada para nós. Então você vai prosperar, você vai viver muito. Mas tudo isso na base da oração, irmão. Vamos orar agora? Eu quero orar por você. Quem não entregou sua vida para Jesus, quer ser batizado, nessa noite você pode também. Depois do culto, fale com os nossos obreiros, nossos irmãos obreiros, nossas irmãs diaconisas. Vamos orar, os diáconos, orem agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está esse povo. Eu entreguei para eles, Pai, a tua palavra, como essa palavra também foi para mim. Nós temos que entender que todo mal na nossa vida, o desemprego, as crises, a enfermidade, todo mal, eles podem ser impedidos, como nós entendemos hoje, mas também eles podem ser impedidos antes de chegar na nossa casa, quando nós temos a oração preventiva, nós temos a oração que prevê o mal, a oração profética, profetizando sobre a nossa vida. Profetize sobre a tua vida, querido. Esse ano vai ser o ano em que Deus vai abençoar a sua vida. Você tem que orar assim. Esse ano vai ser o ano que a saúde vai melhorar 100%. Esse ano é um ano de oração. Nós estamos falando do lugar secreto. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão aqui. Todos que estão aqui, talvez chegaram sem esperança, estão passando um problema muito grande, estão passando uma crise. Quando olha para o problema da sua vida, ou quando olha para a situação, não há nada humanamente que possa ser feito. O estrago é muito grande. Mas é interessante que a palavra do Senhor diz que o teu amigo Lázaro estava podre, nada havia mais nele, tudo estava morto, 4 dias, ninguém acreditava.
Mas o Senhor disse, eu vou chamar ele pela minha voz, ele vai voltar à vida. Irmão, eu declaro que se você está quebrado financeiramente, se você está endividado, se você está, irmão, vivendo um momento de derrota na sua vida, talvez na área da finança, talvez na área da emoção, talvez você, jovem, está passando um momento de fracasso, mas eu quero te dizer que o Senhor quer que você ore a Ele. Peça a Ele, Ele enviará anjos que vai batalhar as suas batalhas. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Deus quer que você seja uma pessoa vencedora. A palavra do Senhor disse, eu vim, olha que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida em abundância. Talvez você esteja vivendo um momento horrível da tua vida. Talvez você, jovem, veio sozinho na igreja, deixou lá teu pai, tua mãe, a tua casa, uma situação de briga, de tristeza, de pobreza. Mas não importa, Deus está te chamando para você orar para a tua casa, e através da sua oração, Deus vai mudar a história da tua vida. Você vem sozinha, querida, na igreja, orando pela sua família. Ore com força e peça, Senhor, assim como o Senhor ouviu a oração da igreja primitiva e liberou anjos para ajudar Pedro. Envia anjos, Senhor, na minha casa. Acaba com a briga, acaba com o desentendimento, acaba com os vícios, Senhor. É tempo de oração. A igreja que ora, ora agora. Comece a orar agora. Comece a apresentar ao Senhor. Esse é o momento de oração. A palavra do Senhor diz que quando a igreja está reunida, há um poder muito grande. Há um poder, a voz do Senhor. Irmão, fala a igreja. E depois a igreja ora em unidade. E as suas orações estão subindo até o céu agora. Ah, o Senhor está em teu favor se levantando. Deus está liberando anjos. Peça agora. Peça, moça. Peça, menino. Peça homem. Não aceite. Não se conforme com a sua situação. Mas peça a Deus. Essa noite o Senhor está me dando uma ordem para eu continuar orando. Não se conforme com a tua miséria, com a tua tristeza, com a tua enfermidade. Não é essa vida que Deus tem para você. Não é essa história que Deus tem para você. Deus vai escrever uma história linda. Deus vai escrever uma história maravilhosa na vida de quem ora, na vida de quem fala com Deus. A oração é a respiração do crente. A igreja ora agora. Irmão, há anjos nesse lugar. Há anjos nesse lugar. Há anjos. Há exércitos de anjos. Não ore a eles, ore ao Senhor. Peça. Não importa o nível da destruição que a tua vida atingiu. Não importa o nível da destruição que a tua vida alcançou agora. Deus está enviando anjos para mudar a tua história. Não chore, minha irmã. Não chore, minha irmã. Deus vai consolar a tua vida. Deus está vendo o teu choro de madrugada, o teu choro à noite. Shema, não pare de orar. Tudo é possível que crê. Tudo é possível. Tudo é possível que crê. Não chore, meu irmão, não chore, minha irmã. Ore ao Senhor, continue orando. Pai, eu abençoo esta igreja nessa noite, os irmãos de casa. Que eles possam, Pai, se levantar como guerreiros de oração. Que eles possam pegar as armas poderosas do jejum, as armas poderosas do Senhor, e se levantar contra o inferno. A palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que aquele que luta contra nós. Pai, eu abençoo que essa semana seja uma semana de portas abertas. Há anjos agora, há anjos sendo colocados em teu redor da tua casa. Eles vão com você para o trabalho, eles vão com você para a viagem, eles estão com você. Fale com o Senhor, não tema. Não tema, peça ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, e agora a tristeza vai embora e a alegria começa a surgir no nosso coração. Não estamos sozinhos. Há exércitos poderosos do Senhor. Abre os olhos do teu povo, Pai. Abre os olhos do teu povo, para que eles vejam exércitos celestiais que cercam a vida deles. Não importa o nível da destruição, querido. O nosso Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Feche os olhos agora. Quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Feche os seus olhos agora. Quero liberar uma palavra palavra profética. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A palavra diz que o dom da profecia permanece sobre a igreja. Eu quero profetizar sobre você. Abre a sua mão agora. Pai, eu abençoo agora os meus irmãos. E eu declaro uma palavra profética sobre aquele que crê. Aquele que crê no que eu vou liberar. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor teu Deus e crê nos seus profetas e prosperareis. Essa noite eu quero, Pai, liberar essa palavra profética sobre a vida do meu irmão. Eu declaro, meu irmão, que as coisas que você não conseguiu ainda com a tua própria força, hoje, através da oração e a partir de agora, a tua vida de oração, anjos que foram liberados sobre a sua vida agora, eles vão batalhar as suas batalhas e você não vai precisar fazer nada. Simplesmente espere pelo agir de Deus. Não brigue, não discuta. Não. Espere pelo agir de Deus. Deus está trabalhando agora pela sua vida e exércitos estão sendo liberados para você. Diga assim, ó: eu creio que a partir de agora as minhas orações, elas vão estar totalmente em um nível novo, uma profundidade maior. Diga assim: eu creio que os exércitos do Senhor, que os anjos de Deus foram liberados pela minha vida e que as batalhas que eu batalhei muitas vezes sozinho, fiquei cansado. Agora, eu descanso em Deus, porque o exército do Senhor batalha por mim essas batalhas e me traz a vitória em nome de Jesus. Quem crê, dá uma glória a Deus, aplaude com alegria, glorifica o nome do Senhor. Pode se assentar. Irmão, creia nisso. Deus falou comigo, com você, nos deu direção através da palavra, Ele liberou sobre a sua vida. Pode acender a luz, glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por esses momentos que nós tivemos aqui, falando das coisas de Deus, orando junto. Mas eu quero, amém, irmão, que você não perca o foco. Ore por tudo na sua vida. Nunca pense que Deus sabe e não precisa orar. Ore, peça, porque é tempo de vitória. Amém? Irmãos, eu quero, então, nessa hora também, falar, amém, sobre um assunto importante. Nós temos agora, amém, irmão, nosso trabalho de cesta básica. Eu entreguei as últimas cestas básicas essa semana. Amém, irmão? Glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer esse trabalho importante. Irmão, nós temos alimentado famílias. Irmão, quero que você entenda. Você está fazendo algo muito forte. Você está colocando alimento na mesa de pessoas. Amém, irmão? Que não tem nada para comer. Todas as vezes, quando eu vou entregar uma cesta básica, eu fico impressionado com os relatos. Amém, irmão? E eu louvo a Deus. E eu sei que quando você tira da sua casa, sei lá, um pacote de arroz, para ajudar, para a gente montar a cesta aqui, ou dou a cesta, meu irmão, eu tenho uma certeza. Quando Paulo sai para fazer a sua obra missionária, amém, irmão? O Espírito Santo diz expressamente ele assim, ó: não se esqueça de socorrer os pobres. Amém, irmão? Eu digo pobre no sentido, irmão, nesse sentido de socorrer a fome. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Quantos de nós, eu já passei por situações em que eu e a minha família recebemos nossa primeira cesta básica, meu irmão, no ano de 84, por uma família de servos de Deus, e por causa daquele amor demonstrado por nós, nós fomos à igreja, entregamos nossa vida para Jesus, e Jesus restaurou nossa vida. Dá glória a Deus. Então, se você está passando um momento que está recebendo uma cesta básica, irmão, fica tranquilo. Esse momento vai passar, amém? Eu quero que é o próprio Deus te socorrendo. E logo você vai estar, irmão, eu fico tão maravilhado, porque eu sei que muitas pessoas que começaram recebendo uma cesta, hoje estão ofertando cesta básica. Diga glória a Deus. Deus vai fazer uma obra completa na sua vida, mas ouça a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, tenha uma vida de oração, e anjos vão trabalhar para você, e você vai viver o melhor momento da sua vida. Então, quero agradecer a vida da igreja por este momento. Eu quero despedir também os nossos irmãos de casa que estiveram conosco até agora. Deus abençoe os irmãos. Vamos dar uma salva de palmas para os irmãos que estiveram até agora. Deus abençoe os irmãos. Uma semana de vitória.